Olá, estou iniciando mais um podcast falando sobre os signos do zodíaco e hoje eu vou falar sobre o 11º signo, que é Aquário. Aquário é um signo de ar, fixo e regido pelo planeta Urano e tem como corregente o planeta Saturno. Vou falar sobre o lado positivo e o lado negativo, desafiador, o lado inferior do signo e o lado superior, positivo do signo, as qualidades e as lições que esse signo tem para nos fornecer, né? Enfim. E lembrando que todos nós temos os 12 signos no nosso mapa natal, né? Através de uma análise de um astrólogo experiente, ele consegue identificar em qual área da vida, em qual setor da vida você recebe a influência do signo de Aquário. Bem, Aquário, como todos os signos de ar, eles têm essa qualidade de ter uma alta performance do pensamento. O pensamento se sobressai, né, nesses signos. E acabam tomando uma atitude mais impessoal também, né, mais racional, para analisar tudo o que está em volta, né, sem tantas considerações sentimentais e emocionais, né, preza mais pela objetividade e pelo pensamento, né, e Aquário não foge a essa regra. É como se fosse uma análise, né, da vida, de tudo que cerca esses seres, né, as pessoas fortes de Aquário, em qualquer signo, mas quando eu falo forte é porque tem a Sol, Lua e Ascendente em Aquário, ou quando tem os planetas regentes em proeminência no mapa, né? Então, as características desse signo, elas se sobressaem na personalidade da pessoa, no comportamento da pessoa. Enfim, então, Aquário, além de ter essa qualidade, Aquário se coloca, né, numa posição muito ligado a grupos, a organizações, a fraternidades, a associações, sindicatos, porque ele sai da sua individualidade e se manifesta como um ser social, um ser que está inserido e usa essa força pessoal para estar ali contribuindo dentro de um grupo, né? As qualidades fundamentais de Aquário é ser humanitário, e olhar a humanidade com bastante, não só a humanidade, né, mas a comunidade, que mesmo a comunidade local, onde ele está próximo a ele, de uma forma bastante fraterna, humanitária, né? Ele vê as pessoas e os grupos de uma forma igualitária, né? Não faz distinções. Aquário é muito independente, é original, é progressista, é um ser visionário, inventivo, né? E quando esse ser está inserido como um ser social, que seria o eu estou inserido como um eu social, né? Não sou, eu não sou apenas a minha família, os meus amigos próximos, não. Eu sou uma pessoa que tem uma visão bem mais ampla e quanto eu posso contribuir para essa sociedade, para essa comunidade, né? O quanto eu posso trazer de progresso para essa comunidade através dos meus esforços, né? Então, Aquário se sente melhor numa coletividade. Mas lembrando, uma coletividade em que haja afinidade, né? Que haja afinidade com os pensamentos de Aquário, né? Com os ideais de Aquário, porque aquarianas são muito idealistas, né? Então, Aquário acaba sendo um cidadão, não só da sua comunidade próxima, mas um cidadão do mundo, porque ele sabe, ele tem essa consciência já dentro de si de que não há diferença entre ele aqui e o eu, um outro ser, um outro irmão que está ali do outro lado do mundo. São seres, somos todos iguais, somos seres interligados e nós conseguimos, de uma forma, como seres coletivos, interagir.
Então, não só interagir, mas o que acontece lá nos afeta aqui. Então, ele sabe que nós vivemos numa teia e ele respeita essa teia, né? E respeita as diferenças. Embora Aquário retenha suas ideias e pensamentos, porque é um signo fixo, né? Então, ele defende muito ferozmente a sua opinião. Ele é muito idealista, como eu volto a falar, ele defende, mas defende ali de acordo com aquilo que ele acredita, né? E às vezes pode até ir para o lado da ideia fixa, né? Ter ideias fixas, ideais fixos, né? E acaba não. Esse é o outro lado. O lado são os defeitos, as falhas de um aquariano que está num desequilíbrio da força do signo, das qualidades do signo, né? Enfim, é, esse ser devotado por uma causa ou por um ideal pode ser muito benéfico para a humanidade, porque ele pode trazer progresso para a humanidade, mudanças quando há alguma estagnação, né, na coletividade, no mundo, né? Ou naquele local onde ele está inserido, alguma organização é, comunitária, alguma organização dentro da própria empresa, uma associação, uma organização, uma ONG, enfim. Aquarianos são muito ligados a esse tipo de trabalhos que envolvem o bem-estar e o progresso das pessoas com as quais ele convive, né? Enfim, e não só com as pessoas com as quais ele convive, mas a contribuição que ele pode também dar para as pessoas em geral, né? Não só para a comunidade próxima a ele, mas ele tem essa consciência universal, né? Aquário gosta de se afirmar no grupo, né? Ele gosta de se autoafirmar no grupo. Então ele se sente parte desse grupo e gosta e aprecia que as suas ideias e aquilo que ele pensa, aquilo que ele contribui para aquele grupo seja respeitado, né? Então, ele pode ser um grande líder, tem um ego muito forte nesse sentido, mas é um ego socializado, né? Diferentemente de Leão, que é o signo oposto, é um ego pessoal, né? Do seu eu interior, né? Do seu próprio, da sua própria pessoa, da sua própria identidade. Já Aquário, né? Já é um ego socializado, né? É aquele que está ali, que manifesta o seu ego perante o grupo. Como eu falei, né? O leão tem um ego pessoal e aquário um ego socializado. Então, claro que ele acaba se identificando com esse grupo também, né? Ele não só se identifica, mas como ele consegue se destacar nesse meio, né? De acordo com os interesses desse grupo. Que tem que ter a ver, que tem que ter a afinidade, tem que ter algo a ver com aquilo que ele acredita, né? Enfim, só que é interessante porque Aquário não precisa da aprovação da sociedade, mas sim da aprovação do grupo no qual ele está inserido, né? Porque, como eu falo, são grupos que podem movimentar algum tipo de reforma social, algum tipo de mudança no que está estagnado no status quo, na estrutura social. Então, o Aquário é muito de reformar, de entrar em grupos políticos, grupos sociais, né, filosóficos, enfim, que ele possa contribuir para o progresso mesmo, para a mudança daquilo que está deixando a sociedade estagnada, né? Então, por isso que é interessante, ele não precisa da aprovação da sociedade, porque muitas vezes essa sociedade está oprimindo, né? Ou está estagnando a coletividade. Então, Aquário faz exatamente o movimento de se destacar dessa sociedade estruturada, né? E se colocar numa posição de grupos realmente afins, em que ele possa trazer essa reforma social,
né? Então, enfim, mas a alma de um aquariano, ela é muito voltada ao aperfeiçoamento da sociedade, né? Também, né? Da mudança é, e da sua contribuição para que essa sociedade melhore, se desenvolva, que seja igualitária, né? Essas são qualidades conscienciais do signo de Aquário, né? Ele tem um amor à liberdade, liberdade de mudar a sociedade de acordo com o que ele acha ser bom para ela, né? Enfim, de acordo com os seus padrões de cada aquariano, né? Das suas ideias. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você está agitando, né? É para o bem da sociedade, porque pode ser para o bem, mas pode ser para o mal também, né? Então, por isso que esses dois lados têm que ser equilibrados, porque são pessoas que têm uma voz muito forte, né? O seu nível intelectual chega a beirar a genialidade, dependendo da pessoa, do aquário, porque ele tem um poder de fala muito grande, né? De movimentar massas, de movimentar grupos. Então é preciso saber até que ponto aquela ideologia que está sendo movimentada dentro de um grupo, é realmente para o bem da humanidade, ou da coletividade, ou dentro do trabalho, ou dentro de um contexto, ou se é para benefício próprio, por vaidade própria, né? Ou até por insanidade, que pode acontecer. Então, por isso que tem que sempre observar os dois lados dessa moeda, né? Se por um lado uma reforma social ou uma reforma de uma coletividade, a igualdade, né, a fraternidade de uma humanidade, ela é extremamente benéfica, por outro, ela pode trazer também danos para a sociedade. Então, precisa ver o que está sendo movimentado ali, que movimento social está sendo trabalhado dentro daquela mente, né? Qual é o pensamento? É o pensamento benéfico em prol da humanidade? Ou é um pensamento apenas para beneficiar aquele grupo ali, aquele partido político, aquele grupo social, aquela causa, né? Então, é uma forma de você, uh, da gente questionar, né? Essa força do signo de Aquário, porque isso afeta a todos nós. Se a gente for analisar profundamente, as lições do signo de Aquário tem muito a ver com com o nosso dia a dia, né? O que acontece na coletividade e como funcionam esses grupos, que muitas vezes são fechados, né? Ideais fechados que talvez até afetem ou a escravização ou a liberdade do ser humano, depende de se é algo benéfico ou não, né? A quem esses grupos podem ou não, qual é a intenção verdadeira e a quem eles estão ligados, né? Enfim, uma reflexão, né, que é importante a gente colocar. E isso vale para tudo na nossa vida, vale para nossa vida pessoal e para nossa vida coletiva, né? Inseridos, né, todos nós inseridos dentro de um contexto coletivo, de grupo, tá? E Aquário preza muito isso. É como se ele tivesse dentro da própria consciência uma necessidade de libertar, de se libertar dessa máquina social, dessa estrutura social que muitas vezes nos escravizam, né? Um trabalho que nos escraviza, um governo que nos escravize, né? Que nos coloque em situações de desigualdade, né? Então, um aquariano com as suas qualidades superiores bem proeminentes, ele tem uma consciência social extraordinária, né? E ele concentra esse poder para mudar, né? Ele coloca essa força que ele tem como uma força de grupo que pode mover uma nação, que pode mover uma ideologia social dentro de uma organização, a política dentro de uma. Isso pode acontecer não só em grupos políticos ou associações e ONGs, etc., fora, mas dentro de uma empresa, né? Às vezes ele pode agitar um grupo dentro de uma empresa, por exemplo, para melhorar. Tem muitas empresas que trabalham por causas sociais, né?
investem. Então, ele pode ser aquele ser que está sempre dentro de algum contexto ali, independentemente de onde esteja, voltado, né, ao bem-estar geral, e não só a si mesmo. Ele quer que as pessoas em volta dele também melhorem, também progridam, também evoluam, né? Essa é a consciência de Aquário, porque ele não funciona individualmente, ele se vê como um ser coletivo, né? Como eu falei anteriormente, ele ama a humanidade, mas talvez não pessoas apenas, ele é mais impessoal, né? O seu olhar com relação às pessoas em volta dele é mais distante e não é frio, né? Mas ele é mais distante, ele é mais racional, ele não se envolve tanto emocionalmente, porque ele sabe que talvez a missão, né? A maior qualidade que ele tem é de ser esse reformador, né? De massas, né? A consciência dele não está voltada a questões só pessoais, né? E por isso que até muitas vezes eles têm uma dificuldade de encontrar as relações, de se aprofundar em relações emocionais muito íntimas, né? Aquário é muito individualista, é muito livre, uma liberdade principalmente de movimento intelectual, ideal, né? De pensamento, é um grande pensador, né? Que pode, claro, beirar a genialidade mesmo, né? Extremamente visionário, né? Ele enxerga o que vai acontecer lá no futuro. Quem tem a oportunidade de conviver com aquarianos bem típicos, muito fortes, ele tem uma visão de futuro, do que pode acontecer, e solucionador, é um grande solucionador também, né? Uma visão executiva, uma visão de resolver, de se libertar de padrões muito forte, né? Então ninguém segura na parte afetiva, é difícil segurar um aquariano, né? Ele não é muito chegado em demonstrações afetivas muito exacerbadas, não. Ele gosta de algo mais, ele gosta de preservar a sua liberdade, né? Porque a amizade talvez seja até mais importante que o amor. Então, ele pode ser amigo de qualquer pessoa. Ele preza muito a amizade. Para Aquário, a amizade ela vem acima de tudo, porque Aquário precisa ter afinidade de ideias. As ideias dele precisam se afinar a esse ser que está com ele. Que seja um namorado, uma namorada, quando ele consegue encontrar uma pessoa, numa relação afetiva, o amor amigo, em que ele consiga compartilhar e ter afinidade com essa pessoa, aí ele pode sim se entregar facilmente, né? Agora, e é interessante porque Aquário é tão intuitivo, né? Tem uma intuição tão forte e uma percepção tão forte que rapidamente ele sabe se ele vai ter afinidade ou não com uma pessoa quando ele está perto dela. E quando ele vai conseguir ser amigo ou amiga daquela pessoa. Ele tem essa percepção rápida. Ele, olha, aqui eu vou conseguir ter afinidade, aqui não. Então é como se fosse uma atração muito forte, né? E Aquário já identifica os seus parceiros afins, os seus amigos, as suas amizades. Ele preserva muito as amizades. Então, quando você está numa relação afetiva com um aquariano, uma aquariana forte, e quer prender, acorrentar, ele acaba se libertando e acaba indo embora, né? Acaba fugindo desse tipo de situação, né? E porque ele adora fazer amizades. Então ele pode ser amigo de hippie, de mendigo, de cachorro, de gato, de papagaio, da moça, não sei, do café, do dono da empresa, da moça que mora aqui, da vizinha, do zelador do prédio, enfim. Aquário é assim, é um ser social. E ele vai criando esses laços, né? Mas é interessante, ele vai criando laços, mas esses laços não podem sufocá-lo. Ele tem que ter aquele movimento, mas ele é impessoal, ele não se coloca, não depende e não quer que ninguém dependa dele. Ele é amigo de todo mundo, mas ele não escolhe um amigo só.
Ah, você é meu amigo, só você e você vai ser. Não, para Aquário, ele precisa se movimentar ele vai caminhando, ele vai angariando amigos, ele vai construindo uma relação, uma teia, né? Que pode ser um amigo lá na Índia, que pode ser um amigo lá nos Estados Unidos, que pode ser um amigo lá na China, e ele vai fazendo amigos. E ele não escolhe um apenas, ele é amigo de todos, né? Então, prender ou acorrentar uma pessoa dessa é bem complexo, porque naturalmente ela vai fugir, né? Ela não vai se prender. Aquarianos são muito independentes, né? Enfim, e acaba sendo frio e distante, né? Então, ele tem um poder muito grande também de análise, é, tem um poder também de discutir sobre o ser humano, né? Analisar o ser humano de forma racional, né? No âmbito das ideias, do pensamento. Enfim, as emoções para Aquário, elas não são tão proeminentes, né? Ele usa mais o intelecto lhe dá mais, e a racionalidade, né? A razão lhe dá mais segurança do que o emocional. O emocional, talvez ele. Todos os signos de ar são assim, né? Os signos de ar, Libra e Gêmeos, eles usam muito a sua máquina mental, né? E Aquário não sai dessa regra, né? Enfim, então ele não discute as amizades para ele, ou as pessoas, elas são todas iguais, independentemente do credo, da raça, da vida da pessoa, é pobre, é rico, é verde, amarelo, azul, não importa a cor da pele, não importa a religião, todos somos iguais e todos temos o direito de ter uma vida livre e igualitária. Esse é um dos maiores lemas de Aquário. Essa é uma das maiores lições que Aquário tem para nos passar, né? Não há distinção, não há preconceito. Eu quero evoluir, mas eu também quero que o meu irmão evolua. Meu irmão, eu digo irmão, não o irmão apenas dentro da casa. Ele pensa que todos são amigos e irmãos. Pode ser aquele irmão que está ali na Índia hoje sofrendo. Então, aquarianos têm essa consciência. Eu quero estar bem aqui, mas eu também quero que meu irmão lá da Índia não esteja sofrendo. Então, essa é a visão que Aquário tem, porque eu não sou diferente de um indiano, ou de um chinês, ou de um americano, ou de um europeu, eu não sou, todos nós somos iguais. Então, é nesse sentido que a mente de um aquariano evoluído, né, com as qualidades superiores proeminentes, funciona. É essa máquina dele, né? Então, tudo que é diferente, outra qualidade de Aquário, tudo que é diferente, tudo que é inesperado, né, é muito forte dentro de Aquário, né? Ele gosta do que é imprevisível, ele gosta do que é novo, ele gosta do que pode trazer essa excitabilidade para a vida dele, né? Então, Aquário pode ser às vezes até imprevisível, diferente, até brilhante, excêntrico mesmo, excêntrico no bom sentido, né? Diferente das pessoas. Pode ser um outsider também, aquela pessoa que não fica ali naquele grupinho, né? Ele pode ser aquela pessoa que sempre sai em busca de outros locais aí para manifestar os seus ideais, né? Não consegue se prender a nada e mora em outros países, vai aí usar a sua genialidade, ou o seu intelecto, a sua força, os seus ideais, ou a sua força de trabalho em outros locais, né? Enfim, e tem uma mente muito brilhante, né? Curiosa, e enfim. O que mais que eu posso falar desse signo que é que tem qualidades assim muito liberdade, igualdade, fraternidade, essas são marcas muito fortes do signo
de aquário. Então, ele se livra de todos os grilhões, né? Nada o escraviza, nada o aprisiona, né? A liberdade de amar, a liberdade de sentir, a liberdade de pensar, né? São uma das, realmente, das lições mais positivas e edificantes que a aquário nos traz, né? Traz para a pessoa forte de aquário. Enfim, ele rompe, ele quebra, ele traz como se fosse uma, uma quebra, entre aspas, né? De tudo aquilo que nos aprisiona. Isso pode ser em tudo, não só em termos sociais, né? Mas em termos até na família. Ele pode ser aquela pessoa revolucionária, aquela pessoa que muda, que traz algo novo, que é diferente na família, né? Usa um cabelo roxo, é, traz amigos hippies para dentro da casa, mesmo que a família seja tradicionalista, independentemente disso, é aquele filho que vai falar, o pai, vamos lá, não sei aonde, lá com os meus... Sabe? Ele quebra essa tradição, né? Ele quebra esse tipo de visão que muitas vezes até pode ser preconceituosa, então o aquário vem para romper isso, trazer o novo. Tudo que está estagnado ele traz para a luz da consciência, né? E mostra que a gente pode romper essas barreiras. A gente não precisa viver de forma aprisionada, né? Que às vezes, muitas das vezes, vai cristalizando a nossa vida, né? Aquário é um descristalizador, vamos colocar assim. Tem uma mente criativa, solucionadora, né? Então ele vai buscando saídas originais e engenhosas, né? Ele soluciona, por isso que é um grande executivo. Dentro de uma empresa, ele não gosta de problemas, ele gosta de resolver. Se você vier com um problema para aquário, ele já te dá a solução. Então por isso que são grandes executivos. Ele não gosta ele tem uma mente muito original, ele tem insights, né? Como eu falei, ele tem uma visão lá no futuro. Ele enxerga o que pode acontecer lá no futuro. Por isso que a tecnologia, o avanço da sociedade, a evolução da humanidade tem muito a ver com as características do signo de aquário em si, né? Ele pode ser até excêntrico, como eu falei, né? Praticar o que não é convencional para o senso comum, né? E ele não está nem aí para isso, se as pessoas vão achar estranho, não vão achar estranho. Então ele está fora desse contexto, né? Social. Ele sai desse grupo que é preso, que é estagnado. Como eu falei, ele é um outsider. Ele sai, ele vai em busca de outras terras, de outras ideias e ele vai desbravando nesse sentido, né? Então, não é influenciável, ele age com as próprias ideias, ele não copia, ele é original, ele traz algo novo para a humanidade, para si, para a própria vida, né? Até para a vida da família, no casamento, na vida social dele, pessoal, né? Também. Então, ele foge do óbvio, das mesmices, da cultura também, né? De bando, quando ele está superior, né? Então, essa coisinha vamos seguir esse tipo de ideal. Aí ele sai, fala, não, não é bem assim. Se você apresenta uma ideia para um aquariano superior, e ele questiona, ele é um questionador, é um grande questionador, ele não aceita qualquer coisa, ele quer saber por quê. Ele questiona intelectualmente o que você apresenta para ele, então por isso que ele quer reformar aquilo, né? Tem que passar pelo seu crivo interno, por aquilo que ele acredita, pelos próprios ideais, sonhos, projetos, né? Aquilo que ele acredita como um bem comum, não para um bem pessoal apenas daquele bando, ou daquela família, ou daquele casamento. Ah, não, isso aqui não é para mim, eu estou indo embora. Por isso que é um outsider, né? Então ele não abaixa a cabeça, né? Para ele aceitar algo, ele precisa acreditar profundamente nisso. Tem que ser uma ideia que tem muito a ver com o seu ser interior, o seu lado consciente, né? Então ele junta muito também a sua mente cognitiva com a sua mente intuitiva. Ele tem muita intuição, né? Então, claro que ele é muito voltado, como eu falei, à tecnologia, ao comportamento humano, à filosofia, ciências, informática, tudo isso estão muito ligados a esse ser, né? Essa mente universal que é Aquário.
tem um pensamento ultra acelerado, né? Porque Aquário mexe no sistema nervoso, né? E, claro, em casos de extremos, né? Que a pessoa não está bem, né? Que a pessoa está com desequilíbrio, ela pode ter alguma patologia, no caso de muito ansiosa, muito estressada, né? Porque Aquário mexe, aquarianos fortes podem ter picos aí de estresse mental, porque mexe no sistema nervoso central da pessoa, né? Enfim, tem uma excelente habilidade para se livrar de quinquilharia, não só quinquilharia social, mas tudo que é inútil para ele, que não serve mais, ele manda embora, ele destrói, eu não quero, isso eu não quero para mim. Tem a ver comigo, né? Uma família opressora, um casamento opressor, uma namorada, um namorado opressor que quer ali colocar suas regras em cima de Aquário, que não tem nada a ver, ele destrói, ele não quero saber, ele rompe, pode ser extremamente, às vezes até inconsequente, né? Age de forma inesperada, a pessoa nem, né? Tem atitudes inesperadas, né? Então, por isso que tem que saber lidar com o ser de Aquário. É preciso haver emocionalmente falando, para lidar com o aquariano, é preciso haver afinidade, né? Porque ele preza muito mais o amor amigo do que esse amor de posse, de regra, de controle, de estrutura de casamento. Isso não é com Aquário, tá? Então eles acabam sendo pessoas totalmente diferentes. Vivem, têm é, várias amizades coloridas, pode ser, né? Uma pessoa que tenha talvez um tipo de casamento não convencional, porque tudo que tem a ver com Aquário é o não convencional. O que sai dessa estrutura social, como eu falei, que não deixa a pessoa se expressar como um ser individual, tá? Enfim, aí Aquário vem e rompe isso, né? Aquário vem e muda na roupa, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma das suas ideias, que às vezes elas são chocantes, choca a sociedade, né? Opa, nossa, mas... E ele vem para isso, exatamente. O aquário positivo, claro que tem um lado, como eu falei, tem um lado negativo, mas o aquário positivo tem essa função, né? E ele dispõe do seu livre-arbítrio, né? Para poder fazer as mudanças que devem ser que devem acontecer ali, né? Naquele contexto, que seja social, que seja pessoal, na família, né? Então, prisões não é coisa de Aquário. Então, tem que ser o melhor amigo, leal, livre, companheiro, que ele possa confiar, né? Então, essa é a maior sublimação da troca, as relações humanas, que é o amor, mas na sua superioridade, que é o amor amigo, né? Que não aprisiona, que não controla, né? Que não quer colocar dentro de uma caixinha. Não tente colocar um aquariano dentro de uma caixinha, porque ele vai arrebentar a caixinha toda, né? Enfim, por quê? Para ele, obviamente que situações ou pessoas, paixões egóicas, egoístas, desenfreadas, drama, né? Passionalidade, para signos de ar, principalmente para Aquário, é incompreensível, inconcebível. Chega a ser inconcebível, ele não aceita. É muito mental, todos os três signos são mentais, né? Gêmeos, Aquário e Libra. E Aquário rompe, ainda é o que vai lá e vai mudar toda essa situação, ele não vai aceitar, né? Então, precisa haver jovialidade no amor, na relação, leveza, liberdade, respeito e admiração para que, sem cobranças, né? Porque ele quer ter vários amigos, ele vai conversar com todos, né? E talvez ele não tenha nenhum escolhido em especial, todos são amigos dele. É assim que funciona, né? E tem que haver troca intelectual, troca de ideias, de sentimentos que devem ser similares, né? Porque senão, como eu falei, tem que haver afinidade em todos os aspectos da vida dele. Ele vai atrás de um grupo que tem a ver com ele, ou de um amigo que tem a ver com ele, né? Ou de uma relação, mas que haja respeito pela liberdade de pensar e de agir, né? Então, isso que Aquário preza. E ali ele fica, quando ele sente que ele pode ter essa segurança nesse sentido, né? E olha que interessante, muitas vezes a segurança está na liberdade.
é aquele pássaro que voa, mas volta, porque ele sabe que aquele ninho é um ninho é, de respeito e admiração mútuas, né? Então, talvez seja essa a grande forma de segurar, entre aspas, né? Ou ter uma pessoa forte em aquário ao seu lado, né? Ou, enfim, ou um aquariano também, quando vai buscar uma relação afetiva, para que não sofra também, para que também não fique solitário ao longo da vida, que pode acontecer, encontrar pessoas que tenham afinidade com ele, porque às vezes ele se casa com uma, ou ela se casa com uma pessoa que não tem nada a ver, e essa pessoa fica sofrendo a vida toda, né? Mas enfim, isso precisa de uma análise de mapa natal extensa, etc, né? São outros fatores também, eu estou falando da questão do signo em si, né? Então ele traz essa liberdade para a gente, né? Que a gente tem que encarar a vida, todos nós, como eu falei, em algum ponto do mapa nós absorvemos essas lições, tá? Enfim, que mais que eu posso falar? Acho que eu falei bastante, né, desse signo. Futuro. Futuro é uma outra palavra que a gente pode falar para visão de futuro e progresso, evolução, criatividade, tá? Solidariedade, tá? E claro, ajudas e proteções ele vai ter porque ele acaba dentro de uma empresa, junto de um grupo de amigos, tá? Quando está no lado superior, ele acaba sendo ajudado por aquelas pessoas que ele é, vai criando esses laços, né? Mesmo que não sejam de aprisionamento, né? Ele vai criando amigos que o ajudam, que o protegem, que o beneficia, né? Então, e é isso, enfim. O que mais que eu posso falar sobre esse signo? Tem uma vida, pode ter uma vida alternativa também, pode ser aquele hippie que vive lá pega a mochila, vai embora, vai viver Médicos Sem Fronteira, bom, enfim. É aquela pessoa não convencional, né? Não tem aquele empreguinho só, pode ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que nós vemos por aí, né? Aquário tem muito a ver com a contracultura também, né? É extremamente inventivo, às vezes até fora dessa lei, né? Essa lei, no bom sentido, tá? Essa lei que querem impor pra gente, né? Em todos os emocionais, afetivos, tá? Então ele transgride esses padrões, né? Até é irreverente, pode ser rebelde, é um rebelde, né? Um grande rebelde, pode escandalizar as pessoas também, enfim. O que mais que eu posso? O lado negativo, agora do lado, acho que o lado positivo eu falei bastante. O lado o negativo, quando está em desequilíbrio, né? Aí é o agitador, o contestador, né? O rebelde, aquele rebelde sem causa, tudo ele contesta, tudo ele quer colocar as suas próprias ideias, os seus próprios ideais, os seus próprios sonhos e projeções para o futuro para aquele local onde ele está inserido ali. Pode na empresa, dentro da família, enfim. Não aceita hierarquias, não aceita se subordinar, né? É um insubordinado, insubmisso a normas e padrões. Se está dentro de uma empresa, sempre quer arrumar confusão, agitar, né, aquela empresa ou aquela situação ali. Não consegue se colocar numa posição ali de aceitar as regras, né? Aceitar que existem regras, que existem padrões. Vocês viram como é interessante? Porque se de um lado é interessante você quebrar, por outro, que são as lições que Capricórnio nos traz, é preciso haver uma estrutura também, é preciso haver leis, estruturas que devem ser respeitadas. Quando o aquariano está desequilibrado, ele pode ser um contestador, é aquele cara que vai para a rua, que faz quebra-quebra, agitador social, não tem causa nenhuma, não tem nada a ver com nada, mas está ali, é, enfim, né? Nem sabe o que está fazendo, mas tem um certo ideal e vai lá e quer quebrar lá toda a estrutura ou movimentar massas ou tem ideais ali, às vezes chega a ser até meio lunático, né? Então, é a contestação pela contestação, a rebeldia pela rebeldia, né? Esse acaba sendo excêntrico, radical, rebelde, né? Imprevisível mesmo, aquela pessoa totalmente imprevisível, cada hora tá de um jeito, sabe?
totalmente ideia fixa, tem uma ideia, não sai da ideia. Tem uma ideia, tem um ideal, talvez naquele grupo que ele está inserido ali e não muda, é totalmente inflexível, né? E todos os signos fixos têm esse problema porque acabam ficando estagnados em algum momento, cristalizando. E o problema de aquário desequilibrado é quando cristaliza as ideias, os ideais. São ideias radicais que não mudam, né? Então foi o que eu falei. O que que esse ser e onde ele está inserido, o que que ele está movimentando? Quais ideias ele tem? É realmente para o progresso, para melhorar? Ou é uma algo que tem a ver com o seu próprio ego, ou o ego daquele grupo, né? Que também está ligado a alguns interesses de, de terceiros, né? Que a gente nem sabe o que que acontece naquele processo. Então, tudo isso, quando a gente fala de um signo de aquário, a gente está falando de coletividade, como eu falei anteriormente, né? As lições que aquário traz têm muito a ver com a coletividade. Então, esse ser inserido nessa coletividade, é preciso saber o que está sendo transformado, o que está sendo movimentado nesse sentido, né? Para não haver radicalismo, tá? Então, uma liberdade mal integrada e empregada, né? É óbvio que a vida traz um cartão vermelho para a gente. O que que você está fazendo, né? É um remédio sem causa. Ou pior, são causas que, em vez de liberdade, igualdade, fraternidade, escravizam ainda mais. Muda, mas muda para pior. Acabam escravizando a humanidade de uma outra forma. É uma falsa liberdade que movimenta uma outra massa que acaba sendo escravizada também, né? Então, a movimentação social idealista, ela precisa ser revista, porque nem sempre ela é para o progresso, muitas vezes ela pode ser para o aprisionamento do ser humano. Eu vou dar um exemplo prático, um celular, a tecnologia. Se por um lado ela é maravilhosa, por outro ela pode escravizar, robotizar o ser humano, fazer como se o ser humano fosse um imbecil na frente de um celular, com a cabeça baixa, não olha mais para o lado e só pensa em ficar ali como um robozinho na frente do celular. Então é para o progresso? É para o progresso. Mas nem sempre tudo, a ciência e a tecnologia, se ela não for equilibrada e não for para o bem, isso é uma responsabilidade também de cada um de nós, social, ela pode levar à escravização das pessoas, e é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas escravizadas com um celularzinho na mão. Então, esse é um exemplo prático do que eu estou falando, tá? Enfim, a liberdade deve ser empregada. Nem sempre o que é tradicional e antigo e estrutural é ruim. Às vezes o progresso pode nos trazer muitas coisas ruins também, né? Se a gente não souber ter o livre-arbítrio, tá? Que mais? Acho que basicamente isso. Já falei bastante. Saber usar a sua genialidade, né, para não criar tensão, caos, confusão, que pode ser uma pessoa insuportável de se conviver na sociedade, na família, no trabalho, né? Então, não se submetendo a regras, a mudanças que devem ser exigidas, a normas, hierarquias, vai se rebelando, é desrespeitoso, né? Acaba fazendo guerra de nervos com as pessoas, num ambiente onde ele vai circulando, é aquele radical que fica que ele vai impossibilitando de conviver com esse tipo de pessoa, né? E não se adapta a grupo nenhum, a empresa nenhuma, a emprego nenhum, né? Então é um ser intolerável, que ele vai causando tensão, caos, confusão, né? E olha que interessante, o lado positivo preza as amizades, só que nesse lado ele acaba fazendo inúmeros amigos ao longo da vida, acaba ficando um solitário, vai criando uma frieza afetiva, inimizade, sendo autoritário por conta das ideias radicais, né? E tendo a frieza afetiva pode acontecer também, não consegue ter um relacionamento afetivo, não consegue se casar, não consegue ter um namoro, não consegue namorar, né? É imprevisível, ninguém entende, é rebelde no relacionamento afetivo também, dentro do casamento, se é que casa, né? Muitos nem casam,
ficam sozinhos a vida inteira, aí viram solitários, né? Aquela pessoa solitária, individualista, que não quer saber de ninguém, não consegue se encaixar, ter afinidade com ninguém, não consegue se encaixar em casamento nenhum, em grupo nenhum, né? Sempre estressado, sempre irritado, porque eu falei, mexe com o sistema nervoso, né? Se a pessoa está ali, né? Concentra muito o seu pensamento na questão e acaba infernizando quem está ao lado, né? Não muda de ideia, totalmente radical, não muda de ideias, teimoso nesse sentido, né? Então, enfim, acho que eu falei bastante já sobre esse signo. E é isso. Claro que um signo são 12 signos. O mapa natal é muito complexo, é toda uma série de fatores que tem que ser analisado por um bom astrólogo, um astrólogo responsável, sério, que estudou astrologia, né? Que sabe interpretar um mapa natal de forma adequada, né? Porque fala muito sobre o nosso comportamento, nossa evolução, e o mapa natal, a interpretação de mapa natal é para a evolução do ser humano, efetivamente, né? A gente pode ter uma bússola ali, né, para a gente olhar quais são as nossas características positivas e negativas, e as negativas, as falhas, os erros, devem ser observados. Isso, a interpretação de um signo é apenas uma pequena parte do todo que é o mapa natal, tá? E é isso. Se você tiver interesse em fazer seu mapa, eu fico aqui à disposição. Se você quiser entrar em contato, você tem os meus dados no meu site. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu fico à sua disposição. E eu agradeço desejar a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.